Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí nesse final de semana maravilhoso, né? Que deu uma esfriada cósmica, né? Ah, Hoje vamos prosseguir aí nossa série de vídeos falando sobre o mal, né? O que é o mal, como ele tem sido utilizado, né? Como ele muda, né? De acordo com a época. Como ele, enfim, se transforma, como ele afeta as nossas vidas, né? E, assim, no último episódio a gente comentou sobre o feminino e o mal, né? E um pouco dessa relação, né? Entre os instintos, entre aquilo que é natural, né? Entre aquilo que, enfim, não tem uma lei, assim, né? Uma coisa meio sem uma regra, sem uma constituição, sem... Então tudo que a gente pensa com relação à natureza, né, a gente vai pensar em um caos, assim, né? E como se a sociedade fosse o oposto disso, né? Então a gente pensa assim, pô, quanto mais para a natureza, mais bagunçado, mais salve-se quem puder, mais homem, lobo do homem, aquela coisa, né, meio, enfim, né, fim do mundo, né? Então, assim, se a gente diz que o natural, que os instintos sempre apontam para esse caos, para essa barbárie, para essa destruição, esse consumo do outro, né? Enfim, essa sensualidade desenfreada, uma coisa meio dionisíaca, né? Aí a gente liga isso com a figura da mulher, a gente vai ter, né, uma espécie de tentativa de controlar, então, esse feminino, como uma tentativa de controlar por tabela também esse natural, né, que nos assusta, que nos amedronta, né? Hoje eu queria falar sobre o que na minha opinião é o mal e por que é importante, né, a gente tentar pelo menos definir isso, tá? Então, assim, eu acho que se a gente simplesmente assume, digamos assim, um discurso do que é o mal sem fazer uma crítica, né, sem pensar sobre isso, né, sem, enfim, avaliar isso, sem fazer um estudo, uma leitura, né, a gente vai comprar certos pacotes, vamos dizer assim, fechados do que é o mal. E isso eu acho que é um problema, né, porque daí a gente vai reproduzindo, né? Então, assim, a gente continua, de certa forma, criticando as mulheres por serem loucas, né? Criticando as tribos, né, indígenas por, enfim, viverem no estado de natureza, né, assim, incivilizados, né, como se eles quisessem ser civilizados. Veja só, a gente ouviu isso já, né, no jornal, né, você vê alguns políticos falando isso, né, assim, né, os índios, eles querem ser cidadãos como nós, né, umas falas assim, né, ou seja, como se eles não fossem, né. Então, essa coisa de civilizar os índios, aculturar os índios, converter os índios, né, uma coisa muito cristã, né, vai nessa pegada, né, como se os índios estivessem numa espécie de barbárie, né, isolados da civilização, como se eles precisassem de uma espécie de tratamento civilizatório para então poder, né, ascender ao nosso nível, né, como se a gente estivesse lá no topo, né. Então, assim, hoje eu vou criticar um pouco essa ideia, né, de tipo assim, pô, o que é o mal, né? E aí as pessoas assim não terem uma resposta pronta, né? E falar, bom, é difícil definir o mal, né? Uma coisa que é de cada um, né? Ou seja, o mal virou uma espécie de quase que de opinião, né? Singularizada, individualizada, uma espécie de gosto quase, né? Então assim, o que é o mal para você? Você vai falar, olha, é difícil dizer o que é o mal, né? Porque para mim é isso, para o outro pode não ser, né? Então essa singularização, essa coisa de cada um tem o que é o mal para si e vamos deixar isso é o que a gente chama de moral, né? Então dentro do estudo da ética, dos valores e tudo, a gente vai definir isso como moral, né? Ou seja, como um conjunto de valores particular de cada um, né? E aí a gente vai dizer meio que naquela pegada, tipo Estado laico, né? Então, assim, ou seja,
religião, o mal, né? Cada um tem o seu e segue o barco, né? Não vamos discutir isso, né? Não vamos tentar universalizar o que seria o mal, porque daí eu vou acabar impondo para você uma perspectiva que é privada, né? Então vamos dizer que eu sou cristão, se o mal para mim é o diabo, né? Eu vou querer dizer que então o mal é o diabo, então eu acho que, né, o diabo é o mal para todo mundo, né? Então aí eu estaria violentando, né, as outras perspectivas do que é o mal. Então, a partir daí, o mal ele precisa só reger na minha esfera íntima, né? Não social. Né? E qual que é o problema dessa perspectiva, na minha opinião? Né? Vamos lá, né? Vamos entrar na coisa agora. Né? Quais problemas se levantam em cima dessa perspectiva mais individual, subjetiva, singularizada, né? E aí a gente entra a pensar aquela história toda que a gente já falou, né? Do indivíduo atomizado, fragilizado, né, à mercê aí enfim, das forças que são muito mais potentes e que estão aí se organizando ao nosso redor. Né? Então eu queria usar o tema daqui do até que se prove, né? Eu queria falar sobre isso. Então, assim, esse até que se prove o contrário, né, para mostrar um pouco essa coisa insidiosa aí, né, desse mal relativo, desse mal individualizado. Né? E o que acontece, né, diante disso, diante dessa coisa do mal individualizado? É o seguinte, né, a gente vai tendo atores que não se identificam. Né? Você fala, Paulo, como assim? Vamos lá, vamos dar exemplos. Né? Então, assim, eu separei 3 campos de atores que são extremamente poderosos hoje na contemporaneidade e eles não se identificam. Né? Eles não dizem o próprio nome, vamos dizer assim. Então, assim, em primeiro lugar seria o Estado, né, que eu vou definir aqui, né? Ou seja, os políticos, por exemplo. Né? Uma coisa que é comum, que todo mundo brasileiro sabe, né, é que existe corrupção. Né? Mas o que eu acho interessante da corrupção, né, é que por mais que hajam provas e delações e etc., ninguém vem a público e assume. Né? Ou quando faz para ganhar votos. Enfim, né, e em torno de coisas muito irrelevantes. Né? Ninguém vai chegar e dizer, olha, eu desviei milhões de tais e tais coisas. Né? Você não vai ver isso. Eu acho interessante perguntar por quê. Né? Você pode falar, bom, ele não é louco, né? Ele tem uma boa equipe de advogados, ele não quer se queimar a própria imagem, perder né, o seu status político, etc. Mas uma pergunta que eu levanto é, bom, se a gente precisa da justiça, nesse caso, né? Porque todos os políticos dizem, olha, até que se prove, eu não posso emitir uma opinião. Né? Então, por exemplo, o caso dos filhos lá do presidente. Né? Aí o presidente fala, se ele tiver algo errado, ele vai ter que pagar. Mas como não sei, a justiça irá dizer. Né? Esse tipo de postura que vem para mim, significa que a pessoa não pode se responsabilizar. Né? Ou seja, precisa de um terceiro para então dizer que, olha, você errou, né? Você fez algo errado. Isso para mim é uma postura de infantil, né? Ou seja, a pessoa não consegue se responsabilizar. E não é interessante que os nossos líderes, né, sejam pessoas infantilizadas, né? Sejam pessoas que não consigam assumir seu próprio comportamento. Isso é uma questão. Outra, para mim, questão que é importante é, bom, se a pessoa fez algo errado, ela não sabe que fez algo errado. Então por que ela mente? Por que ela mesma não fala que errou? Por que precisa da justiça para ter essa espécie de validação? O próprio indivíduo não é suficiente. Aí você fala, mas ninguém é burro, né, Paulo, de assumir seus próprios erros. A minha pergunta aqui não é se é burro ou não. A questão é, para que serve a moral, então? Se eu mesmo não posso utilizá-la. Se eu mesmo não posso me responsabilizar. Se eu preciso da justiça como uma espécie de instância que vai, então, responsabilizar os indivíduos, então isso quer dizer que ninguém tem responsabilidade. Inclusive os políticos. Então a pergunta é por quê? Essa é a pergunta que eu coloco, na minha opinião. Vamos lá. Então, gente, na medida que os políticos assumam o que eles estão fazendo ali, tipo, olha, eu fiz isso, eu desviei, eu roubei, eu
destruí isso aqui, eu, enfim, né, torturei, aquela coisa toda, né, se ele faz isso, ele individualiza o poder. Né, aí a população vai ter um alvo, entendeu? Então é interessante, né, assim, o que eu acho é que, por um lado, né, a moral individualizada é relativizada, né, ou seja, cada um tem o seu conceito de mal. Então, assim, sempre muito personalizado, né? Ou seja, fulano é pedófilo, né? Fulano é assassino, fulano é ladrão. Né? Enquanto que o poder é algo, uma massa, né? Não tem uma identidade ali. Então, assim, o poder é esvaziado de personalidade, né? Assim, você, quando entra no poder, você perde a sua personalidade, se torna uma coisa, né, anômala, você não tem um nome próprio, né? Você age e não assume nada. Né? E isso torna o poder algo transparente. Né? Então a gente não consegue mais se posicionar, reagir, atuar com relação a esse poder, que não se assume, né? Não assume a própria responsabilidade. Então, para mim, esse é o papel desses atores políticos todos, né? Virem a público para dizer, olha, até que se prove o contrário. Né? Não existem provas, né? Ou seja, não existem culpados, né? Nunca existe culpado. Então isso para mim tem uma função de impermeabilizar ali aquele espaço de poder. Como é que isso é feito também com relação às empresas, né? As corporações? Eu acredito que as corporações têm a mesma postura, né? Então assim, toda a mídia hoje aposta na singularização, na individualização do mal, né? Então assim, nossa, o assassino, né? Então a câmera vai dar um close no cara, esse cara roubou, esse cara matou. Enquanto que as corporações vão começar o quê? Todo um movimento de sociedade anônima, acionistas e, enfim, você não sabe mais quem é o presidente da empresa, quem que manda na empresa. É um conjunto ali de pessoas totalmente anônimas, né? No mundo inteiro que investe lá, que compra ação, aquela coisa toda. Você também, quando você tem uma merda, você não tem um culpado. Tipo, lá estourou Brumadinho. Quem que é o culpado? Quem que é o dono? Quem foi o responsabilizado? Quem foi preso? Ninguém. Então, assim, né, a gente tem um mercado, por exemplo. Quem que é o mercado? Qual que é o CPF do mercado? Quem que é ele? Não temos. Então o mercado vira uma entidade, né? Tipo um deus, assim, né? Temos, o mercado está em queda, né? Então todo mundo já fica com medo. O mercado vai reagir mal. O mercado reagiu bem. Quem que é o mercado? E temos também, nesse braço, tanto do Estado quanto do capital, do mercado, a gente tem os especialistas, né? Que são aqueles que vão dizer, olha, o que você diz está tudo errado. Tá? Não interessa o que você diz. Isso que você está falando é baseado em opinião, em achismo. Né? Então você é calado, né? Você não tem assim, capacidade de falar. Né? Você não tem capacidade de verdade, né? de ter uma relevância no debate público. Né? Então, assim, a gente tem essa chegada do 5G agora. Né? Qual que é o seu papel diante dessa entrada, dessa nova tecnologia? Né? Alguém perguntou para você o que você acha disso, a sua comunidade? Enfim, os impactos que isso vai ter na sua comunidade. A legalização dos agrotóxicos que está acontecendo agora, né? Esse desregramento. Então, assim, ninguém tem nada a dizer sobre isso. A gente espera os especialistas falarem alguma coisa, a gente espera que o governo tenha, enfim, uma ação diante disso, né? Mas, né, a gente, digamos assim, fica esperando acontecer. Né? A gente não consegue reagir a isso. Né? Não é interessante? Então, assim, a gente tem esses 3 braços que eu estou falando aqui, que são formas de despersonalizar o poder e deixar você, né, que está assistindo aqui, meio que refém, né, do que está acontecendo. Né, como aconteceu lá no nazismo, né, ou seja, o indivíduo, né, ele não conseguia se responsabilizar, ele era uma mera engrenagem, né, daquela máquina de matar. Outra figura que eu vou trazer aqui, né, seria dessa figura, dessa moral individual estereotipada, né, essa questão agora que aconteceu, né, da menina lá de 10 anos que foi fazer um aborto legal, depois de ser abusada lá por 4 anos, né? E a Sarah, não sei o que lá, foi
lançou o endereço na internet, né? Então, assim, veja como isso mobilizou as pessoas. Né? Você tem um local, você tem uma pessoa, você tem um médico que vai botar a menina, você tem a menina, né, que vai fazer o aborto. Então, assim, muito individualizado, né? Então, isso mobiliza as pessoas. Né? Agora, você tem um ministro falando de aproveitar a pandemia para desregrar, né, fragilizar toda a legislação ambiental. Não tem repercussão. Né? Isso aí é uma coisa que não mobiliza as pessoas. É uma coisa muito mais grave. Né? Ou seja, um homem de Estado fragilizando a estrutura da fiscalização, né? Então, assim, isso é muito mais grave, não tem repercussão. Então, olha como a nossa moral vai sendo regulada, calibrada para focar coisas que são irrelevantes, né? Coisas que são totalmente, né, imbecis, né? Enquanto coisas realmente sérias passam batido. Né? Então, a gente tem... É isso que eu estou falando, né, gente? A gente não tem um conceito do que é mal, a gente não pensa o que é o mal, mas a gente tem a cultura do cancelamento. Por quê? Porque é individualizado. A gente tem todo aquele lance do politicamente correto, né? Esse debate em torno do politicamente correto, que, enfim, o que acrescenta isso, né? Na prática? Né? Nada, né? Porque as empresas continuam barbarizando, queimando a Amazônia, enfim, as coisas continuam acontecendo, as guerras, enfim, os países continuam na corrida armamentista, esses conglomerados continuam se organizando, né, para, enfim, seguir esse projeto capitalista maluco. E o que a gente tem feito a respeito disso, né? A pandemia está aí, o isolamento social está aí. E o que está acontecendo? O que a gente está repensando no nosso estilo de vida? Nada. Né? Quem está em casa trabalhando, está trabalhando mais. Quem não está pegando o auxílio emergencial e está aumentando a popularidade do presidente. Então você vê que não tem, né, uma repercussão séria a respeito dessas coisas. Então, eu acho que o verdadeiro mal está passando batido, tá percebendo? A gente está substituindo isso por coisas bem ridículas, estereotipadas, né, individualizadas. Né? O fulano é o mal, é o ladrão. Esse é o traficante, o trombadinho, sei lá. Eu queria só levantar aqui também um conceito que chama heteronomia, tá? Que foi cunhado por Kant. Né? E o que esse conceito diz, né? Esse nome estranho, heteronomia? Kant ele vai inventar esse conceito com um certo cuidado, né? Porque ele não queria dizer o que era o mal. Né? Tipo assim, o fulano é o mal, ou tal prática é o mal. Né? Por quê? Né? Porque ele tinha medo das pessoas meio que virar uma espécie de Maria vai com as outras. Né? Então, assim, o Kant vai falar o que é o mal, e aí o fulano vai ler e vai começar a queimar pessoas que o Kant definiu como mal, simplesmente porque o Kant é uma autoridade, né? Que ele diz. Então, para o Kant, ele tinha alergia a isso. Né? Ele queria que a pessoa tivesse a sua capacidade de deliberar, de dizer o que é certo, o que é errado, e de ter liberdade de escolha. Então, se a pessoa não escolhesse, de fato, seu próprio caminho, para o Kant, essa pessoa não tinha capacidade moral. Né? Por isso que ele chama heteronomia, né? Ou seja, a lei das pessoas vem de outro lugar. Né? Então, lembra do fariseu na Bíblia, né? Para quem está com dificuldade de entender. Né? O fariseu é aquela pessoa que cumpria a lei só para se impor como santo. Né? Não é porque ele, de fato, tinha um coração bom. Né? Ele não queria, né, de fato, agradar a Deus. Né? Ele queria uma exterioridade de religião, né, para poder encher o saco de quem não tinha. Né, que é o famoso caga-regra hoje. Enfim, né? E aí o que acontece? Né? Se eu tenho aí um líder, né, um pastor, um chefe, né, tipo assim, vocês já viram aquele filme que o cara tem princípios, é uma pessoa boa e ele vai um setor onde o chefe não é uma pessoa boa, onde a empresa faz coisas estranhas, coisas erradas. E aí tem aquela crise. E o que acontece normalmente? Né? A pessoa vai então, aos poucos, abrindo mão de seus princípios para seguir a política da empresa, por exemplo. Né? De, enfim, né, enfiar seguro goela abaixo de velhinho, por exemplo. Né? E aí você fala, porra,
Né? O que é isso? Né? É heteronomia, né? Ou seja, o cara entrou num lugar, tem um poder, uma hierarquia, e aí a partir daí ele abre mão de sua própria deliberação para seguir a ordem local. É isso. Né? Então, para se adaptar, para ser aceito, a gente abre mão do nosso próprio, vamos dizer assim, da nossa própria liberdade, né? Dos nossos próprios valores, para seguir o que o grupo está fazendo. Tá? Então, assim, qual que isso nos leva, né? Assim, né? Eu acho que isso leva a essa espécie de espera, né? A gente vai então usar, né, seja a justiça, como eu falei para vocês no começo. Então a gente vai esperar a justiça determinar a coisa para então reagir. Então se a justiça precisa condenar a pessoa para a gente então falar que ela é má, por exemplo. Né? A gente vai esperar a mídia, né, abrir essa cena para então reagir. Então precisa ter uma cobertura de mídia X para a gente odiar o Lula, por exemplo, né? Para a gente odiar o Bolsonaro. Então, assim, de acordo com o que o jornal diz, eu vou odiando pessoas. Né? Isso também é heteronomia, né? do Kant. Enfim, e aí a gente vai seguindo, né? Segue o líder. Né? O líder falou que isso aqui é ruim. Né? Então eu vou lá e pá. Eu odeio tal coisa. Né? Qual seria a minha proposta, então, né? Diante disso? Assim, o que seria o mal? Né? Vendo essa maneira como o mal é utilizado, né, eu penso assim, por que não então utilizar de outra forma? Né? Por que não a gente mesmo não determinar o que é o mal? Né? Fazer um mal, um conceito de mal adequado ao nosso momento, nossa contemporaneidade. Né? Por que não pensar isso? Para encerrar aqui, né, novamente, né, falando dessa... Qual que seria então, né, a minha proposta aí, né? Seria justamente a gente se apropriar desse uso, vamos dizer, muito mal intencionado, né? de ir afinando a moral individualizada das pessoas, né? Para focar certas cenas, certas coisas bem estereotipadas. Né? Então, ou seja, olha como é instrumentalizado o mal. Olha como ele diverge, né? Como ele tira a nossa atenção de coisas que realmente são importantes. Né? Então a minha ideia é, bom, se as grandes corporações, né, se o Estado, se, digamos assim, os especialistas, por isso que eu perguntei, né, no início, né, o que é o mal para a ciência, por exemplo. Né? Parece uma pergunta ridícula, né? Uma pergunta que não tem pé nem cabeça. Ou seja, né, o que seria o mal para os políticos? Olha como é estranho, né? Como não dá liga, como não funciona. Por quê? Né? Porque é isso. Né? Acho que esse é o ponto. Né? Eles utilizam o mal de uma forma completamente instrumentalizada, né? Para poder sair de cena, para poder ter liberdade total, né? Para poder fazer o que der na telha deles. Né? Vamos fazer uma bomba atômica? Vamos. Vamos jogar no meio de uma cidade? Vamos. Né? Quem que decidiu isso? Vamos estar ao lado do Oppenheimer. Né? Então, assim, e aí? Né? Quais são as consequências disso? Né? Quem se responsabiliza por isso? Né? Poderia ter jogado, sei lá, numa área despopulosa, lá, sem pessoas, poderia ter feito isso. Quem que decidiu isso? E qual que são as implicações éticas dessa tecnologia, dessa escolha? Então, assim, perceba como, né, esses atores, eles não têm substância moral, né, enquanto o ladrão, o trombadinha, o assassino, o pedófilo, são quase que a personificação do mal. Então, assim, essa instrumentalização do mal, eles usam, eu queria usar também. Né? Então, a partir de agora, eu queria determinar o que é o mal para mim e não como Kant, né, que queria universalizar, digamos assim, um imperativo categórico. Eu queria fazer uma definição de mal que fosse acessível, que fosse customizável e que fosse útil para nós aí nessa contemporaneidade, para a gente conseguir reagir, para a gente conseguir mobilizar as pessoas. Né? Então, para mim, assim, né, a perspectiva do mal, né, no meu ver, seria essa espécie de mistura
estranha, né, que tem entre religião, entre uma perspectiva monoteísta, cristã, e o capitalismo. Né? Isso para mim é o mal. Né? Você fala, tá, Paulo, mas como assim? Né? Como eu já me estendi um pouco aqui, né, eu vou apenas lançar a ideia, né, para deixar aberto isso também. Né, assim. Isso para mim foi uma descoberta bem interessante. Né? Assim, eu falei, pô, finalmente, né, tem um alvo. Né? Por quê? Porque é difícil mesmo. Né? Assim, tudo tão fugidio, tudo tão perverso, tudo tão desviado, né? Esse discurso público, tudo tão camuflado. Né? E eu, então, nesse percurso de tentar, sabe, encontrar um ponto de apoio, né? E me pareceu esse o melhor ponto de apoio até agora. Vocês vejam aí o que vocês acham disso. Né? Eu deixo aberto, deixo ele de forma contingente, mas é o que eu uso a partir de agora, né? Como o mal. Né? É isso que eu busco combater. Né? Todo vídeo, todo trabalho, tudo que eu leio hoje em dia gira em torno um pouco disso, sabe? Porque eu percebo que enquanto o capitalismo se impõe como religião e monoteísta, né, ela não permite nenhuma outra religião. Né? Então eu percebo assim, se você tem uma religião, se você tem uma pegada religiosa, espiritualista, enfim, você nunca vai estar em casa. Né? Você nunca vai ter um lugar para você. Por quê? Porque você vive já dentro de uma religião extremamente sectária e intolerante, com qualquer coisa que seja diferente, né? Que é o capitalismo. Né? Então, assim, é justamente isso que, provavelmente, eu sempre senti incomodado por ter a minha espiritualidade, né? Por buscar a minha espiritualidade, mas de não achá-la, né? Não achar um espaço, não achar um lugar. Né? Me sinto sempre deslocado. Né? Então eu acho que hoje para mim fica muito claro isso. Né? O meu problema não é espiritual. Né? O meu problema é a estrutura no qual eu estou inserido. Né? Essa estrutura social, econômica, etc., já é religiosa. Né? E ela é intolerante com outros cultos. Né? Então o Deus Mamon, aí, né? O Deus dinheiro, ele não permite que você siga outros princípios, outros valores. Né? Ele não é tolerante. Né? Então, assim, olha que interessante, né? Você vai vendo que no final das contas, né, o problema, talvez hoje fundamental, é um problema religioso, não é um problema econômico. Né? Assim, então eu jogo aí para vocês, pensem aí, colaborem, tá? E no próximo episódio eu vou então abrir isso melhor, vou explicar isso melhor. Tá bom, gente? Se cuida aí, uma boa semana. Tchau, tchau.